Meu nome é Giovana Lopes, sou acadêmica do curso de Direito da Universidade Estadual de Feira de Santana, Bahia. O meu trabalho tem como tema a autonomia privada da família no exercício da educação domiciliar e busca responder à problemática da violação dessa autonomia pela obrigatoriedade do ensino escolar institucionalizado pelo Estado. Baseando-se em pesquisas bibliográficas e documentais, utilizou-se o método de procedimento histórico e o método de abordagem dedutivo, partindo de conceitos e princípios gerais para uma análise mais específica sobre o tema. Inicialmente, foi feito um resgate histórico da relação entre a família e o Estado patrimonial brasileiro anterior ao Estado Democrático de Direito, que veio a ser inaugurado apenas em 1988 com a Constituição Federal. Antes disso, a família era baseada no contrato matrimonial entre o homem e a mulher e era vista pelo Estado apenas como uma fonte de riqueza. Nesse modelo familiar, o pai era sempre o chefe da família e, por isso, também o detentor do pátrio poder, que era um conjunto de prerrogativas que ele possuía sobre os bens e sobre a pessoa dos filhos menores e que só poderia ser exercido pela mãe em casos muito específicos de impedimento ou de ausência do pai. Com o advento do Estado Democrático de Direito, essa perspectiva familiar é modificada, uma vez que a dignidade humana passa a ser o princípio norteador do ordenamento jurídico, e isso faz com que o indivíduo se mova para o centro do direito e o Estado passe a ter como principal função assegurar os direitos fundamentais desse mesmo indivíduo. Em decorrência do princípio da dignidade humana, a autonomia privada e individual também passa a ser muito valorizada, porque entende-se que é nesse espaço privado de tomada de decisões que as pessoas são livres para buscar sua realização pessoal e bem-estar individual. Nesse contexto, a família também deixa de ser vista apenas como um fruto de contratos ou de relações consanguíneas e passa a ser vista principalmente como fruto da liberdade das pessoas de se relacionarem de maneira íntima entre si, baseadas no afeto e na cooperação mútua. E é esse espaço de afeto, de cooperação mútua e de preocupação genuína uns com os outros que a família se torna a instituição base da sociedade e também o ambiente mais propício para a efetivação da dignidade humana de seus integrantes. Bom, e de que maneira essa nova concepção familiar se relaciona com a autonomia privada e com a educação domiciliar? É válido lembrar que, segundo o Estado, os filhos menores de idade ainda não possuem a capacidade de exercer de maneira plena sua autonomia individual, estando então sob a responsabilidade dos pais e de sua família. A família então tem como dever orientar, guardar e sustentar esses filhos menores e garantir a eles o acesso à educação, à saúde, ao lazer, à cultura, entre outros. Quando se trata da educação, a família tem a prerrogativa de transmitir aos filhos menores os seus valores, suas concepções e modo de vida, e esse espaço de intimidade, de privacidade familiar, deve ser respeitado, como enunciado no Código Civil Brasileiro. Porém, existe um outro aspecto da educação, chamado instrução, que diz respeito à transmissão de conhecimentos e desenvolvimento de habilidades que tornem o indivíduo apto a ingressar no mercado de trabalho, seja ou não por meio de uma instituição superior de ensino. É esse último aspecto do processo educacional que é comumente associado às escolas e é assumido também pelas escolas e pelo Estado, e que as famílias que buscam a educação domiciliar procuram assumir a responsabilidade também sobre esse processo de instrução. Filósofos da educação e pedagogos já concordam que a educação não é neutra. Pelo contrário, como afirma Paulo Freire, a educação é por si só um ato político. Isso significa que as decisões a serem tomadas para a construção e estruturação do processo educacional, como a hierarquia das disciplinas, a grade curricular, o método educacional, a escolha dos materiais didáticos, todas essas decisões exigem tradições de filosofia, de antropologia, de valores que serão passadas ao estudante durante o processo educacional, o que inclui a educação escolarizada, ainda que isso não seja claramente expresso durante todo o processo. Portanto, conclui-se que, dado o papel primário da família na educação dos filhos e o caráter não neutro da educação, a família deve ter a possibilidade de decidir sobre o processo educacional dos filhos menores, não devendo ser obrigada a se submeter a um processo educacional com o qual não concorda, pois isso violaria a sua autonomia privada. No entanto, o Estado ainda deve agir como tutelador dos direitos fundamentais e garantir que a educação promovida pela família não prejudique os filhos menores e ainda auxiliar as famílias que não possuem condições de assumir total controle sobre o processo educacional dos filhos, oferecendo a elas a educação gratuita e escolarizada. Agradeço a todos pela atenção e também pela oportunidade.